Fala galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um estudo rápido, breve, mas muito profundo sobre a história de Neemias. Neemias que nos ensina muito sobre liderança, especialmente liderança de grupos pequenos que estão ali diretamente conectados com as pessoas. Eu quero falar com você que lidera uma célula, um grupo pequeno, com você que está cuidando, coordenando ali um ministério, você que faz eventos na sua igreja e está o tempo todo ali em contato com pessoas, você que quer melhorar talvez a dinâmica na sua família. Eu quero falar com você que está ali de fato com a mão na massa, se relacionando com as pessoas. Eu quero te ajudar a se encorajar na história de Neemias e a entender e compreender o que Neemias fez, que são grandes ensinamentos que vão realmente nos guiar, para uma liderança mais saudável, uma liderança mais espiritual. Então, se você está gostando aqui desse vídeo, eu já te peço para você já deixar aqui o seu like, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação e deixe também nos comentários o que você acha sobre essas questões que podem parecer difíceis, mas que são muito importantes da gente meditar. E antes da gente ir de fato para o conteúdo, eu só preciso avisar que esse conteúdo ele é retirado de uma das lives que nós fizemos recentemente, onde de fato nós vamos ali trabalhando esses conceitos de liderança, nessa perspectiva de liderança de grupos pequenos, nessa liderança que está ali diretamente com as pessoas. Então é um conteúdo que vem dessa live que está muito bom, muito legal. Eu espero que você goste, que você se identifique, se conecte e a gente vá juntos crescendo, beleza, galera? Então vamos para o nosso conteúdo. Todos nós que estamos em alguma esfera de liderança, especialmente nessas esferas que a gente trabalha com grupos pequenos, que a gente está em contato direto com as pessoas, a gente precisa pegar isso aqui e absorver para a nossa vida. Isso é muito importante, isso aqui é um exemplo tremendo de caráter e de liderança, ok? Então vamos lá, porque isso aqui me lembra muito mesmo a história do nosso querido Neemias. Vamos vir aqui para o nosso grande Google Docs. Neemias, vamos ler lá. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 7. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também perguntei sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram consumidas, destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos do povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Essa é uma das escrituras talvez mais profundas da Bíblia. Aqui a gente vê Neemias, quando ele recebe o irmão dele, quando ele recebe ali notícias de Jerusalém. E essas notícias, elas não são boas. O que essas notícias falam? Primeiramente, falam que o povo está passando por grande humilhação e sofrimento, que o muro de Jerusalém está destruído e tudo foi destruído pelo fogo. Cara, olha que interessante o que Neemias ele faz. Primeira coisa, ele se conecta com essa dor. Cara, ele entende esse sofrimento. Ele poderia ter dito assim: ah não, isso aqui é uma história que eu ouvi, que pena, né? Coisa ruim, que dificuldade. Não, mas ele se conecta, ele tá ali, ele compreende, ele fala, nossa, ele sofre juntos. E ele diz: olha gente, eu comecei a chorar, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar. E ele não só se conecta e não só sente essa dor do próximo, mas ele tá ali e ele se coloca também como um pecador, como um errante. Olha que interessante quando a gente volta aqui para a escritura, que ele fala, olha, em nenhum momento ele fala que o povo, ou seja, Israel, errou. Ele podia ter dito: eu tô aqui no negócio do palácio do rei, eu tô bem, mas ele fala: olha, confessa o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ele se coloca como parte do povo. Ele coloca esse pecado que o povo cometeu como algo que ele cometeu. Isso é interessante a gente pensar, que o pecado da nossa igreja, o pecado da nossa família, do nosso grupo pequeno que a gente faz parte, também é meu pecado. A gente tem um pecado, A gente compartilha a responsabilidade de adorar a Deus.
Tem muitas vezes a gente pensa assim, não, a minha igreja é terrível, aquele meu grupo, a minha célula é terrível, ninguém faz nada de bom. Cara, eu faço parte desse corpo, Deus me colocou nessa comunidade, eu tenho responsabilidade também. Se tá bom ou se tá ruim, eu também tenho responsabilidade. Então é interessante que Neemias, ele se coloca como responsável. Então voltando aqui pro nosso Word aqui, né, olha que interessante, duas coisas que a gente pode aprender desse primeiro pedaço. Tem uma dependência em Deus, ele começa orando, jejuando, ele começa se colocando diante de Deus e ele começa a se conectar com o outro, se colocando aqui naquela situação, se colocando naquela questão. E aí quando a gente continua lendo, né, no capítulo 2, vamos ler lá, voltando para o capítulo 2 de Neemias, que diz o seguinte, do versículo 1 ao 6. No mês do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho que levei ao rei, né? Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você está doente, se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governantes do Trans-Eufrates para que me deixem passar até Judá. E aqui você vê Neemias, ele chega até o rei em oração, sempre ali conectado com Deus. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Eu tava com medo. Ele não nega que ele tava com medo de falar com o rei. Eu tava com medo, ele diz, eu tava realmente com medo. Mas ele fala, olha, ele continua dizendo aqui, né? Como é que eu posso ficar feliz se a cidade onde meus pais estão está em ruínas? E ele abre o coração, ele é sincero, ele fala o que está passando, ele fala o que está acontecendo, ele fala, olha, rei, tô com medo aqui, sinto muito, mas isso está acontecendo. Você vê que ser o copeiro do rei é uma responsabilidade de confiança do rei, né? Porque é quem o rei confia para provar ali suas comidas, provar ali suas bebidas, ou seja, eles acabam criando uma certa intimidade. E o rei identificou que ele estava mal, que ele estava triste. Ou seja, tem muitas questões aqui que a gente pode perceber nessa relação de Neemias com o seu rei, que mostra que Neemias era excelente no seu trabalho, que ele era amigo do rei, que ele tinha o favor do rei, que ele era alguém que dependia do rei maior, do rei supremo, de Deus, né, para fazer qualquer coisa. Quando o rei pergunta para ele, o que está acontecendo? Ele primeiro faz uma oração e depois conta o que vai fazer. Olha a dependência de Neemias para fazer isso. E aí, além disso, ele começa a falar da história, né, junto do rei e da rainha, e ele pede autorização para o rei, eles combinam ali, né, o que deveria... o que eles poderiam estar fazendo ali para ajudar, determina ali uma data, né, que ele poderia fazer essa reconstrução, e ele começa a pedir para o rei uma carta para ele poder percorrer o caminho até Jerusalém, para ele conseguir pegar madeiras e outras coisas ali para fazer essa reconstrução. Ou seja, o que Neemias faz? Neemias, ele não nega em nenhum momento que ele é fraco, que ele tem medo, que ele está ruim, mas ele dá o seu melhor naquilo que ele pode e ele confia em Deus. Isso é uma coisa que nós, como líderes, a gente precisa pensar. Às vezes a gente coloca tanto peso, tem que ter todas as respostas, saber de tudo, quando na verdade a gente só precisa, em última instância, né, dar o nosso melhor e orar muito e depender muito de Deus. E Deus, ele vai dando as coisas, ele vai nos dando ali aquilo que a gente precisa para realizar o nosso trabalho, se estivermos com o coração correto, se estivermos querendo de fato, né, glorificá-lo. Então ele dá o melhor ali. E é interessante, né, porque depois a gente continua lendo no versículo 11 ao 18, né, vamos voltar lá para as escrituras. Gente, fica comigo aqui que isso aqui são conceitos muito importantes. Se você não estudou sobre a história de Neemias, ela realmente transforma nossas vidas e nos ajuda muito a compreender valores e princípios cristãos que são essenciais, eu diria, para qualquer cristão, especialmente aqueles que estão na liderança. E aqui ele chega em Jerusalém, lá no versículo 11, ele fala, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em
que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir um muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Irmãos, aqui a gente vê muitas coisas importantíssimas, valiosíssimas aqui. Primeiro, ele chega em Jerusalém e ele passa 3 dias lá. Ele permanece em Jerusalém sem alarde, sem qualquer pinta ali do que ele está fazendo. Ele simplesmente vai lá e se conecta com as pessoas, ouve o que está rolando, ora mais a Deus, muito provavelmente, e ele está lá. Depois, ele sai de noite com alguns dos seus amigos que ele fez ali, e ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. E ele sai de noite, justamente para não levantar suspeitas. Ele não falou que era copeiro do rei, ele chegou só com o animal dele, ele não falou chegando: eu sou bom, eu sou o cara, eu vou resolver tudo, com o nariz empinado. Ele não fez isso. Ele chegou com muita humildade, foi de noite, foi vendo. E aqui você pode perceber que ele vai desde a fonte do dragão, provavelmente uma grande fonte, até a porta do esterco. E ele vai, examinando cuidadosamente cada coisa ali do muro de Jerusalém. Ele chega até o tanque do rei, vê que está tudo destruído mesmo, e ele se conecta mais uma vez. Ninguém sabia aonde ele estava indo, o que ele estava fazendo. E aí ele fala: olha, gente, eu tô vendo a situação, tudo foi destruído, mas olha, a gente não pode ficar assim. Deus tem sido bondoso, Deus tem revelado sua vontade. Olha o que o rei falou sobre isso. Vamos juntos mudar essa história, vamos aqui trabalhar por esse bom projeto. E aí as pessoas se encorajam. Olha que maneiro, vamos voltar aqui. O que essa parte das escrituras ela nos ensina? Ela nos ensina o seguinte: olha, humildade e respeito. Primeira coisa que Neemias faz quando ele chega com humildade, ele chega respeitando, ele chega ali para os oficiais, ele não se coloca como superior, ele fala: olha, a gente está nessa situação, isso é difícil, isso é complicado, vamos mudar isso, vamos lutar juntos. E aí ele inspira com a palavra de Deus. Não é o Neemias querendo fazer as coisas, o Neemias que vai ser o grande salvador, o grande protetor, o grandioso. Não, vamos juntos fazer isso. E toda vez que a gente está lidando com grupos, especialmente situações de dor, situações que aquela comunidade ali está sofrendo, a gente é Deus, é por Deus, é dar glórias a Deus. Não é pra gente, não é pro homem, é pra Deus, é pra ver o outro prosperar. E aqui, rapidamente, no capítulo seguinte, no versículo 3, no capítulo 3, na verdade, a gente vê como que Neemias ele não estava preocupado com ele mesmo. Ele estava preocupado com o que Deus ia fazer e como que Deus ia usar as pessoas daquele local. Olha que interessante. O sumo sacerdote, Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho em reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Azenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. E aqui ele continua falando o que cada um fez. Gente, que interessante ver. Ele fala desde quem colocou a tranca da porta até quem reconstruiu uma grande parte do muro. E ele vai trazendo isso vez após vez, valorizando os dons, valorizando ali as pessoas que estavam ali, reconhecendo o que cada um tinha de bom e como cada um poderia contribuir. E foi fazendo isso com muita maestria, delegando esse sonho, falando: olha, isso aqui não sou eu que vou fazer, isso aqui não é um projeto meu, isso aqui é de Deus, vamos juntos. E aí ele foi pegando ali os dons e cada um foi construindo tudo para a glória de Deus, que é o que a gente aprende aqui, essa lição final de Neemias aqui, Ele identifica esses dons e talentos e o ergue. Muitas vezes o que acontece quando a gente tem uma liderança arrogante, uma liderança que quer estar sempre na frente, fazendo todas as coisas, a maioria das vezes a gente pega tanta obrigação e tanta responsabilidade pra gente que a gente fica sobrecarregado. A gente simplesmente não consegue dar passos à frente
porque a gente está carregando todo mundo, sendo que para uma boa liderança acontecer, nós precisamos diminuir e erguer o outro, erguer aqueles que estão abaixo de nós e, acima de tudo, dar glórias ao nome de Deus e não a nós mesmos. Fala pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, gente, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Comente o que você gostou, o que te achou, chamou mais atenção. Gente, é sério, é muito importante a sua participação para a gente construir essa comunidade de discípulos verdadeiros que vivem o evangelho todos os dias da nossa vida, beleza? Gente, se você quer entender mais, quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, aqui do lado tem a live completa, onde você vai poder ver como outras coisas que eu trago sobre esse tema, e eu faço uma relação aqui com a vitória do São Paulo sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Pois é, se você quer saber mais sobre liderança e outros conceitos de liderança, aqui tem outro vídeo onde eu falo também sobre isso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!